Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Offshore. E hoje a nossa convidada tem uma bagagem bem legal. Ela vai trazer aqui muitas coisas curiosas para vocês. A gente já fez um bate-papo aqui meio de bastidores e tem muita coisa. Hoje a gente vai conversar com a Eliene Espindola. Eu sempre tenho uma dificuldade para falar esses nomes. Espíndola. Espíndola, nome diferente. Ela que atua na VT Markets. Falei certo? Ó, o pessoal de relações públicas dele está aqui. Ó. Depois ele me dá uma chamada de atenção se eu falei errado. Seja muito bem-vinda, Eliene. Obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui com a gente hoje. Queria que você começasse se apresentando para o pessoal que está ouvindo aqui a gente. Henrique, prazer. Obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, eu trabalho em BDM, né? Gerente de Desenvolvimento de Negócios da América Latina, na VT Markets. Estou no mercado há 5 anos nessa área, que é uma área que é mais comercial. Mas a minha trajetória aí de mercado financeiro, eu comecei novinha, caminhando ali pela área de gestão financeira em algumas empresas privadas. Trabalhei no Bradesco por mais de 10 anos, na linha de produtos dentro das agências do Bradesco, na linha de produtos de previdência privada, outros produtos como seguro. Na época tinha consórcio, né? O banco tinha vários produtos, então... E ali foi uma experiência gigantesca que eu tive, porque eu atendia clientes pessoas físicas, cliente pessoa jurídica. Então, eu tive uma escola ali, e também fazia muitas visitas externas aos clientes. Trabalhava, às vezes, dentro das próprias empresas, que o banco tinha naquela época, alguns postos, né? Dentro de empresas. Naquela época que o banco tinha muitas agências. Então, eu meio que ficava ali atendendo os clientes, comercializando os produtos. E, no final, acaba fazendo mais coisas, né? Mas foi uma experiência gigantesca. E depois, agora, para o mercado mesmo de day trading, né? Que é a VT Markets, que é o foco, a corretora é de day trading. Eu comecei mais ou menos ali no meio da pandemia, 2020. Então, eu recebi o convite para trabalhar. E foi um desafio, porque eu não conhecia o mercado. Eu conhecia muito vagamente. E era tudo muito novo para mim, né? Entendeu? A parte comercial era tranquila, super tranquila. Mas para ter a parte comercial, a gente precisa entender o que a gente está comercializando, né? Do que a gente vai falar. Então, eu tive, né, os treinamentos, as plataformas, e fui em busca de aprender. Pesquisei YouTube, tem muita gente boa aí no mercado, né? Inclusive, a apostila de vocês, que eu quero me manter um pouco mais informada. Legal. Baixei, fiz os testes lá para estar mais por dentro do mercado financeiro, né? Porque o mercado financeiro tem uma velocidade, então as coisas, né, é um mercado rápido, muito perecível, né? As coisas mudam toda hora, principalmente questão de mercado, de informação, taxa de juros, câmbio. Então, às vezes, a gente fala muito isso aqui na escola. Às vezes a gente tá ouvindo uma notícia de manhã, aí quando chega no final do dia já mudou tudo, né? O mercado já e as próprias ferramentas, né? Com toda a inovação. Então, assim, é novo, né? Muita coisa nova. Mas foi um desafio muito gostoso, muito bom, assim, difícil, né? Os primeiros clientes ali, eles sabiam muito. Então, assim, aprendi muito com várias perguntas, né? Então, as perguntas difíceis deles eu buscava aí aprender. Então, foi muito gratificante. E aí eu tô aí nesse caminho há 5 anos. Legal, bacana. Hoje... Parabéns. A gente vai entrar bastante nessa parte de desafios, porque pelo que a gente estava conversando ali, acho que tem muito aprendizado para você trazer para quem está ouvindo a gente. Pessoal, a VT é uma corretora australiana, então tem vários desafios também que eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, em questão de... Você faz muito trabalho ali com pessoas de fora do Brasil, né? Então tem vários desafios culturais. E hoje a gente tem alguns alunos que acompanham a gente que tem esse intuito de talvez fazer uma movimentação lá para fora, e tem muito essa barreira de contato com o pessoal que está lá, dificuldade.
Então tem muita coisa legal pra gente trazer. Mas você sempre gostou de mercado financeiro? Como que foi? Aconteceu de você cair? Você já gostava? Eu já gostava, né? Eu já tinha minhas contas ali em corretoras Aham. nacionais, já comprava minhas ações, fazia um day trade, Uhum. né? Um conhecimento pequeno, mas eu Aham. já gostava. E aí a oportunidade, eu disse, Uhum. vou começar. E tinha essa pegada já do banco, do Uhum. Bradesco, então meio que já se familiariza com renda Uhum. fixa, né? Aquela questão toda ali de investimentos. Mas meio que ficou esquecido, assim, no tempo. Aham. E aí, quando veio essa oportunidade, eu vou abraçar, né? Então, eu comecei a trabalhar muito Aham. jovem, assim, já em busca de desafios. Então, o Uhum. desafio é algo que me fascina também. Então, eu gosto de buscar, Uhum. né? Porque eu acho que a gente está aí numa busca constante, né? Não dá para Aham. acomodar. Mas voltando à sua pergunta, a Vitmarks hoje, né? Ela tem Uhum. um público aí global, né? A Uhum. gente tem aí clientes em mais de 160 países. Uhum. Então, tem um mercado muito vasto, né? Para quem quer estar dentro do Uhum. mercado. E então, eu tenho clientes espanhóis, eu atendo cliente da América Latina, de mexicano, africano. E a diferença é assim, e também tem o fuso horário, né? A Uhum. gente não pode ficar dentro daquela caixinha de horário, né? Nossa, isso eu Então, tô assim, passando isso agora. eu recebo mensagem 1 hora da manhã. E quando eu esqueço de fechar ali a notificação, fico plim, plim. Ontem a gente gravou um podcast aqui também e o podcast terminou já era umas 10 horas da noite. Eu tinha que conversar e fazer uma reunião com um aluno que estava lá em Boston. 2 horas de fuso. Então, para ele era 8 horas da noite, para mim já era as 10. Eu saí daqui meia-noite quase, porque começamos uma reunião, o podcast terminou ali umas 10 mais ou menos. Eu tive que sair correndo até entrar com ele logo ali. Já era umas 10 e pouquinho. Só que para ele tava tranquilo que era 8 horas lá em Boston. E aí para ele foi terminar umas 10 horas de lá, que eu já fui terminar já era quase meia-noite. Eu fui conversar com um aluno também, tem acho que foi umas 2 semanas mais ou menos, que ele tava na Austrália. E o horário que seria, acho que o horário da noite lá para ele, que ele teria disponibilidade, que era o horário que ele chegava, para mim era 6 horas da manhã. Eu tive que levantar às 5 e pouco pra vir correr aqui pra escola pra atender ele, que era o horário que ele chegava em Chegava. casa. E esses últimos meses aí, por conta desse programa que a gente tá abrindo, né? Abriu, na verdade. A gente está recebendo bastante contato de alunos que estão lá nos Estados Unidos. Aí, dependendo da região, pega 2 horas de fuso, Sim. 3, 4 horas de fuso. Nesse aluno eu peguei na Austrália, eu senti ali, eu falei, caramba, tive que levantar. Aí eu tô sofrendo um pouquinho com essa questão de adaptação para atender o pessoal que tá lá fora. Não, eu tenho um fato curioso que eu tenho um cliente, ele é brasileiro, mas Uhum. ele mora no Japão. Então eu falo a minha comunicação com ele, eu mando mensagem de manhã, ele me responde no dia seguinte, então a nossa comunicação fica assim, nesse intervalo de tempo. Aham. Mas é isso. Então a gente tem que estar ali, né, presente nesses horários. E muda muito, por exemplo, de você atender uma pessoa daqui, uma pessoa de lá, em questão de costumes que é diferente, talvez o jeito de tratar é diferente. Por exemplo, ontem, quando a gente estava conversando, o rapaz que a gente fez o bate-papo aqui, ele morou um tempo na Ásia. E ele falou: vocês acham que o americano é frio e seco? Que você nunca trabalhou com um japonês. Como que é essa questão para você que tá atendendo pessoas de várias regiões diferentes, são multiculturas, né? Que você acaba convivendo. Como que é esse desafio na prática? Ó, eu não vejo muita diferença, Aham, né? Porque eu acabo. Não vejo diferença uhum, assim no tratamento, né? uhum, Claro que tem um público latino é mais caloroso, então fica sempre uma coisa mais informal. Eu acho que a gente consegue ter essa uhum, flexibilidade, né? uhum, Até mesmo para fala, para resolver. E eles são mais centrados, é uma coisa mais polida, né? Vou falar. Então fica assim um termo mais sério. E aqui na América Latina a gente já fica uma coisa mais à vontade, né? uhum, A diferença é essa. Assim, alguns produtos também, né? Então muda, porque aí depende da região.
E a Bitmarks tem aí mais de 1.000 ativos, né, na carteira. Então, essa pegada dos ativos também difere muito, né? Porque os clientes latinos gostam de operar commodities, enfim. E lá fora eles operam mais criptomoeda, enfim. Eu ia perguntar isso, se muda muito o comportamento do investidor daqui do Brasil para o investidor lá fora, se é um pouco parecido, Muda. são mais arrojados, o que muda, assim, olhando um pouquinho de perfil, assim? Muda, o perfil latino é mais um varejo, né? A Ásia também é um perfil mais varejo, mas o latino é mais varejo e sim, com toda a possibilidade hoje de estar dentro do mercado financeiro, né? Diferente do passado, que era mais fechado, porque era mais difícil, né? Assim, um público que pensava, um jovem hoje pensar como que eu vou estar no mercado financeiro, ele consegue, né? Porque é muito mais barato hoje, né? Um custo mais acessível, depósitos. Então, os latinos, em matéria de custo, é sempre mais no varejo mesmo. E lá fora, né, até por causa da quantidade também, né? A gente está falando aí de 600 milhões de habitantes da América Latina. É bastante gente. É muita gente, então é mais no varejo. Mas o que muda é isso mesmo, essa parte do ativo. Mas o Brasil é também extenso, tem alguns clientes brasileiros e também é mais varejo, né? Mas é isso. Agora eu não lembro o que você me perguntou. Não, era bem isso mesmo. Você respondeu muito bem sobre o perfil do brasileiro, assim, muda um pouquinho, porque às vezes, dependendo do lugar ali, pra gente ainda o brasileiro é muito apegado, muito em renda fixa também, né? Por conta da... Nosso histórico de taxa de juros sempre foi muito alto. Quando a gente sai um pouquinho daqui, vai para os Estados Unidos, por exemplo, que a taxa de juros lá sempre foi muito baixa comparada à nossa. Então, é mais comum a galera investir na parte de renda variável, investir na parte de moeda. Aí, quando a gente traz para outras regiões, a gente vê que a galera tem esse perfil um pouquinho mais arrojado. A gente ainda é meio... Brasil, uma cultura meio de poupança, né? Tem muito isso. Ficou muito aquela coisa dos bancos, né? Que centralizavam muito em banco. Mas mudou muito, né? A partir de 2015 começou a mudar esse cenário. 2017, 2018 a gente teve, né, uma boa alavancagem aí para o B3, né? Para as operações e para o day trade em geral, até para o mercado internacional. Em 2020, com a pandemia, o pessoal em home office, em casa, e as plataformas ali já, né, aplicativo no celular. Então, o acesso ficou muito fácil. Os meios de pagamento também. Era muito difícil para uma pessoa operar. O custo era alto. Hoje, não. Hoje, o custo é muito baixo, né? Tipo, a Bitmarks tem spreads baixíssimos, né? Que tem um custo operacional muito baixo para quem quer operar. E isso ajudou muito, né? Democratizou demais. Então, hoje, quem quer operar tem essa facilidade aí das plataformas e o mercado, esse cenário mudou mesmo. Então, hoje tem um olhar aí já mais para uma renda variável, né? Não está mais focado só em renda física. A gente estava até comentando disso ali um pouco antes, dessa questão de facilidade, dos avanços tecnológicos que tiveram. Comenta um pouquinho pra gente, você que está próximo do pessoal lá fora, como que eles veem aqui o mercado financeiro? Você comentou ali, pô, o Pix para eles é muito difícil eles fazerem um Pix, eles ainda não estão acostumados. Como que você vê essa diferença de estrutura do mercado financeiro aqui no Brasil para outros países que você já conversou com o pessoal lá fora? Como que eles têm essa visão? A gente é muito atrasado, tem gente que fala, pô, Brasil nada funciona, nada dá certo. Como que é essa visão do mercado financeiro? Pô, que você tem esse contato com o pessoal de várias outras regiões para trazer para o pessoal aqui? Sim. Não, ó, a América Latina, eu falo que o mundo está olhando para a América Latina nessa questão do mercado financeiro, né? Porque a gente teve aí vários avanços tecnológicos de telecomunicações, né? O próprio México teve a questão de regulatória. Então, esse olhar mudou, né? A gente não é mais aquela coisa que ninguém queria ver, né? Então, assim, as fintechs deram esse boom, né? E
que ajudaram muito. Então, o Pix é difícil, né? Porque eles não conseguem entender como que faz algo tão instantâneo. Né? O próprio Bitmarks, para entender, foi difícil, né? O pessoal da operação e tal, como explicar como funciona. Mas hoje a gente já tem empresas intermediárias, né? Que fazem essa operação. Então, o nosso olhar aí, a gente está avançado, a gente está muito avançado, né? No mercado de day trade mesmo, que eu estava te falando, ele teve um boom aí na pandemia, a própria B3 aumentou muito, né? O volume. Então, a gente está bem. E isso é até curioso, porque eu estava nos Estados Unidos, tinha umas 2 semanas mais ou menos, e lá esquece Pix, é normal você pagar as coisas em dinheiro, todo mundo anda com dinheiro na rua, cartão é um ou outro, cheque é comum, dependendo, é comum você receber também, você trabalha lá, você recebe em cheque, aí você tem que ir lá no banco, no caixa, para sacar o seu dinheiro, então é meio arcaico ainda comparado com o Brasil, é normal. Tem coisas que avançam muito bem em tecnologia, mas ainda tem muita coisa do sistema financeiro que a gente vê que aqui no Brasil a gente é muito avançado. E aí eu até fui perguntar por curiosidade para o pessoal que está lá, como que vocês veem isso? Por que ainda não mudou? Pô, Estados Unidos, pô, tem tecnologia, tudo funciona. E aí uma pessoa falou para mim, Henrique, sabe que como aqui as coisas rodam muito bem, e por mais que seja arcaico, funciona, sabe? Tipo, a economia roda, você não tem problema. Então, para eles pensarem em remodelar tudo, sendo que tá certo, tá dando certo, vamos deixando assim, e depois a gente vê. É bem diferente isso, né? É bem um desafio, né, também para a Bitmarks nessa questão, porque a cada região tem, né, tem seus meios de pagamento e ela tem uma gama gigante de, né, para transferência bancária, carteira de cripto. Então, também isso facilita, né, para estar nesse meio globalizado, né? Ela está aí no mundo todo, ela tem que oferecer tudo isso para os clientes, né? E clientes brasileiros que queiram operar e abrir uma conta internacional, ele tem essa facilidade, porque já tem essas empresas que são brasileiras, reguladas, né, pelo Banco Central, e eles conseguem enviar e trazer dinheiro para fora do país tranquilamente, né? Hoje... Era muito difícil antes. Por curiosidade, não sei se você vai ter essa resposta para dar assim de cara. Mas, por exemplo, tem regiões que a gente vê que é muito avançada de tecnologia. Por exemplo, citei os Estados Unidos aqui, mas apesar de tecnicamente ser um pouco arcaico e tudo dinheiro, tem muita coisa que funciona muito bem, tem tecnologia, essas coisas. Mas existem alguns países que são mais atrasados ainda e talvez não tenha tanta facilidade com o sistema. Vocês já chegaram a pegar algum caso de uma possível expansão em alguma região que acabou tendo muita essa dificuldade, porque é um país, uma região que, em questão de sistema, assim, até para conseguir conciliar, é muito complexo. Já chegou a ter alguns casos assim, dessa barreira de entrada, porque culturalmente aquela região, eles não estavam habituados, e vocês tiveram que talvez estudar alguma outra forma, pensar algum jeito, ou como chegar? É um desafio da Bitmarks, essa parte aí, né, essa questão também, como ela é global, essa questão regulatória, essas questões de meios de pagamento, e tem que deixar o custo, né, operacional baixo para os clientes. Então, é um desafio grande para a empresa. Né? Mas, assim, eu não lembro de ter tido um entrave. O que tem é a dificuldade do cliente, porque o cliente normalmente o cliente português, né, os clientes portugueses que eu atendo, normalmente eles usam cartão de crédito para depositar. Então, olha, a gente não imagina que vai depositar com cartão, via cartão. Então, a gente que está aqui na América Latina com mais facilidade. E os clientes também usam muito hoje carteira, né, de cripto enfim. Então, mas não... Esses entraves aí, mas não tem nenhum caso, assim, específico que eu lembre, não, assim, que tem mais essas dificuldades mesmo de... Que é pego de surpresa de última hora ali de meio de pagamento. A gente está passando alguns desafios assim parecidos por conta de a gente no novembro
outubro para novembro, a gente abriu uma escola lá nos Estados Unidos. E agora a gente tá naquele... Parabéns. Eu a gente abriu recentemente recentemente para começar a formar profissionais que querem fazer essa transição e trabalhar lá nos Estados Unidos. E aí a gente está com esses desafios de... É outra regulamentação, é outra legislação. As regras de mercado financeiro aqui não são as mesmas de lá. As certificações que são cobradas aqui, lá não tem validade. Você tem que entender o que funciona lá. Os cargos aqui são muito diferentes dos cargos lá. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito do que você trouxe. Lá, o americano, por exemplo, que só cuida de abertura de conta, ele só vai abrir conta e não vai trabalhar com cheque, por exemplo. Agora, a pessoa que é responsável pela parte de cheques ali, ela só vai cuidar ali de tudo que envolve a cheque, mas ele não vai fazer abertura de conta. A pessoa que fica no caixa do banco, lá ela vai ficar o dia inteiro ali, só ali na função ali de caixa. Aqui não, aqui dependendo da instituição ou do lugar, a pessoa tem que fazer o caixa, tem que atender o cliente, tem que vender produto, tem que fazer não sei o quê. Ela acaba sendo multifuncional. Lá já é bem diferente. E aí tem várias segregações de atividades que a gente não tem aqui, porque aqui se acaba fazendo um monte de coisa. Eu acho que a gente é mais flexível nisso e eu acho que é muito bom. Né? Para quem, e ainda mais falando em mercado financeiro, que é trazer... Né, faturamento, tem muita receita, você tem que trazer receita. Tem que ser muito proativo, tem que ter muita resiliência. Então, né, tipo, alguém queira trabalhar hoje no mercado financeiro, trabalhar no Bitmarks, trabalhar em outra corretora, não basta ter só a certificação, né, não basta ter só a parte técnica. Ele tem que querer estar no mercado, é aquela coisa que eu te falei, não estar na caixinha de horário, aquela coisa, tá disposto a se entregar mesmo. Eu falo, tá disposto a se entregar, porque... É difícil, assim. É difícil, mas eu falo que tem que ter resiliência, dedicação, ser ágil, né? Essa parte aí de agilidade, porque o mercado exige isso, né? E essa coisa de estar sempre informado, ter aquela rotina, tipo... E hoje, para trabalhar no mercado, não precisa estar necessariamente lá fora, né? A Bitmarks hoje, os maiores colaboradores, hoje, a grande maioria dos colaboradores, trabalham em home office, por exemplo, né? São 600 funcionários e a grande maioria trabalha, tem escritórios aí pelo mundo, mas a grande maioria das equipes são todas em home office e a gente tem um atendimento interno, que eu falo, né, um suporte interno muito bom e que flui muito, porque a tecnologia está aí para isso, né? Então, todas as plataformas que a gente faz reuniões, e, né, antes era Teams, hoje é Lark, que é super... muito boa, então a gente não tem um entrave da comunicação interna para a gente não ter esse entrave com a comunicação externa, né? Porque as coisas fluam-se. E a velocidade também. É tudo muito veloz. Então, eu falo que quem quer trabalhar no mercado financeiro tem que estar ali empenhado em ser ágil também. E no modelo home office é muito difícil, disciplina. Né? Disciplina. Nossa, acho que essa é a palavra. Disciplina, porque, né, eu sou casada, tenho filhos, então tem um movimento, então, mas eu sempre fui meio disciplinada com as coisas, com horário, com respeito com o outro, então essa questão me ajuda muito e para mim é tranquilo, mas eu acho que é um desafio para quem não tem muita disciplina. Então, para quem quer trabalhar mesmo nessa questão, né? Se for trabalhar numa corretora internacional e que tiver oportunidade, porque às vezes, eu vou trabalhar numa corretora internacional, eu tenho que estar lá fora. Não, pode trabalhar na sua casa, mas você tem que ter essa disciplina e essa entrega. Porque é cobrado, né? Você tem uma entrega a fazer, você tem que dar um resultado. E além das metas da empresa, você também tem que aprender a colocar suas metas pessoais, né? Onde eu quero estar, onde eu quero chegar, o que vai me satisfazer de resultado, né? Como é que eu vou ficar feliz? Então, é o desafio. É um desafio bom. E você citou um ponto que é bem legal, e eu tô atrás dessa resposta, já tem vários podcasts, e você foi a única pessoa que conseguiu me trazer essa resposta. É possível trabalhar numa empresa estrangeira lá de fora, mesmo estando aqui no Brasil?
dá tranquilamente? Como que é essa rotina? Porque já teve alunos que me perguntou, Henrique, como que essa questão eu consigo talvez aplicar para uma vaga estando aqui no Brasil, para alguma empresa estrangeira, para eu pegar essa primeira bagagem de poder ter no meu currículo ali que eu já trabalhei numa empresa lá fora e tive esse contato, pensando em talvez ser uma porta de entrada para no futuro ali, quem sabe, eu conseguir aplicar para a mesma empresa para eu fazer essa transição lá para o exterior. E a gente estava conversando Sim. sobre isso ali nos bastidores, eu falei, vou te perguntar sobre isso lá também. Como que você vê isso? Como que é essa rotina para vocês? E o que você pode trazer de dica, talvez, pela bagagem que você tem, pelas pessoas que provavelmente já entraram ali para trabalhar junto com você? Como que talvez alguém pode chegar numa vaga? Como que é legal? Não chega, quero uma vaga para home office. Como que funciona essa dinâmica? Que é bem, eu vejo pouca. Sim. Até então, sempre que eu perguntava, as pessoas falaram, Henrique, cara, acho difícil, eu ainda não conheço nenhuma instituição assim. Aí eu falei, hoje eu vou conversar com a pessoa certa para falar sobre isso. Sim, é possível. Hoje, várias corretoras, né, Uhum. inclusive Vetmarks, ela dá essa oportunidade Uhum. para quem está começando, para quem quer negociar no mercado, quem quer se tornar um trader e depois virar um parceiro. Vetmarks como o IB, né, que é Introducing Brokers, analista, né, ele pode fazer as análises de caso, fazer os vídeos, enfim. Back-office, né, então pode também, uma outra parte ali. Então, tem um leque aí de oportunidades, né? Tem um leque de oportunidades e dá para trabalhar de casa. É o que a gente estava falando anteriormente. Disciplina, dedicação, cumprir a sua jornada ali de trabalho e um pouco mais, né? Não ficar limitado aos horários, mas dá sim. Dá super. Legal. E vocês estão com vaga? Vocês estão contratando? Olha, sempre tem. Então, essas vagas sempre estão disponíveis, eles sempre estão anunciando no LinkedIn, então é bacana seguir lá, né, a Vetmarks no LinkedIn, que sempre tem oportunidade. Então, assim, sempre alguns gerentes de algumas regiões estão oferecendo, tanto para a América Latina como global, né? Então, sempre surgem oportunidades. Uns dias atrás estavam com oportunidade para Dubai, por exemplo. Caraca, que Dubai. legal. Já pensou trabalhar em Dubai? Eu ia gostar muito de trabalhar em Dubai. Então, sempre tem essas oportunidades. E como que é essa questão para ir lá para fora, assim, tem muita oportunidade de fazer essa transição? Por exemplo, eu comecei ali num cargo de um assistente, um cargo júnior, tem bastante abertura, talvez, para fazer uma transição? Quem sabe para a Austrália, para outras regiões? Depende da posição de cargo. Para quem tá pensando nessa movimentação ali, pô, é uma baita oportunidade. Tem, porque a Vetmarks, por exemplo, ela é muito cuidadosa, né, com essa parte de educacional, tanto para para a gente, né, vou chamar colaborador, né, para os funcionários, quanto tanto essa parte educacional, treinamento e essa abertura, né, também você consegue fluir ali por várias áreas, né? Então, eu mesmo que trabalho no BDM, então eu estou ali com o pessoal de back-office, o pessoal de trading, né, que me dá um suporte. Então, você vai conversando e você vai achando o caminho para ir chegando onde você quer chegar, né? Então, a oportunidade é grande. E voltando à oportunidade, antes de eu trabalhar na Vetmarks, eu trabalhei para uma outra corretora que era libanesa. Então, assim, a corretora é libanesa, sede, né, no Líbano. Caraca, que legal. E eu estava trabalhando aqui, né, no Brasil. A distância. E como que você chegou nessa vaga, assim, a distância? Foi recomendação? Você que foi atrás? Foi uma recomendação. Legal. Que legal. Uma recomendação, e aí eles vieram, né, eles alugaram um cowork aqui, que estavam no Brasil para um evento, acabei que fazendo a entrevista e também foi a mesma forma, trabalhando em home office, e fluiu super bem também. E como que é fazer um processo seletivo para uma empresa estrangeira? Eu ficaria meio assim, sei lá, é bem diferente, foi em inglês, português, como que é? A Vetmarks foi em espanhol. Foi em espanhol? Foi em espanhol, o libanês foi em inglês, e o meu inglês não é, né, eu não sou
eu sempre tive eu falo assim, não é dificuldade, mas eu tenho um entrave no inglês, entendeu? Mas foi em inglês. Mas deu certo, assim. Acho que a comunicação, quando a gente quer se comunicar, a gente não tem que ter barreira, sabe? Eu falo assim, a gente dá um jeito e a gente se comunica. E hoje também tem um monte de ferramenta, né? Não entendeu, bota ali. Eu vi um videozinho até esses dias de um fone, acho que era um fone que a pessoa falava e ele já traduzia para você em simultâneo ali, você já ouvia no idioma da pessoa. Era um óculos, né? Era o óculos, né, Gu? Acho que era o óculos. Então você colocava um óculos ali, a pessoa falava, qualquer idioma que a pessoa falava, ela já chegava para você, você ouvia a tradução ali no seu idioma. Eu falei, isso agora pronto, não tem mais desculpa. Vai ser melhor ainda o dia que eles conseguirem fazer você falar e sair na língua da outra pessoa também. Aí vai ser ótimo. Eu não sei como vão conseguir fazer isso, mas já quebra muito galho. Assim, eles exigem inglês, né, espanhol, mas se for para América Latina, o espanhol já basta, entendeu? Para quem já está querendo uma carreira, aí já dá para conseguir em algumas áreas só o espanhol. Né? Em algumas áreas mais específicas tem que ter, de fato, o inglês. Mas é possível. Então, quem pensa... E não é tão difícil, né? Eu nunca me aventurei no espanhol. Seletivo, e até o processo seletivo é parecido também, né? O processo seletivo é parecido, né? Eu acho que é até mais tranquilo. Bradesco, por exemplo, foram 1 semana de processo seletivo. Quando eu entrei no Bradesco, né? E ali foram conversas, né? Porque dependendo da área, né? Depende da área também, né? Como é que é a parte técnica. Eu já tinha vindo de um outro corretor, estava com uma carteira. E, enfim, e é números, né? Na minha área é números, é resultado. É o que eu apresento. Então, e me manter, né? Trazendo negócios e trazendo faturamento, receita. Legal, então, acho que depende muito da área e do entrevistador, da área específica que vai manter ali o cargo, né? Legal. Mas é possível. Legal. Os brasileiros estarem aí. Tem muita gente competente, né? Legal. Você citou que lá no começo, quando você entrou, você passou por alguns desafios. E é um mercado muito específico, é um nicho ali que você conseguir se adaptar, não é todo mundo que tá ali no dia a dia. Como que foi esse desafio para quem talvez tenha interesse em fazer essa transição também? Como que foi para você se adaptar? Você falou que você teve que aprender muita coisa, tinha muita coisa ali que era nova. Como que foi essa adaptação, esse desafio ali? Muita coisa nova, porque como trabalhei em home office, meio que você fica meio sozinho, né? Não tem os aquela pares pessoa ali do lado ali te ensinando, sentando do lado, te passar. Então, foi um desafio maior, e também era meio de pandemia, estava aquele processo meio delicado, e aí o desafio foi um pouco maior, né? Mas eu acho que é aquela coisa do interesse, né? O que a gente conversou, o YouTube tinha muita coisa, a própria, né, corretora, material e a plataforma. Então, mergulhei em aprender, assistia muitos vídeos de tradings, né? Que já estava aí no mercado, todos os traders. Aí tem muita gente boa, né? Então, foi isso, lendo alguns livros técnicos para entender o mercado, mas foi o desafio. E aí, né, de esbarra, porque eu falei, a parte comercial eu dominava, então, né, trazer o cliente para uma reunião, essa parte era tranquila para mim, mas aí na hora e as perguntas técnicas do cliente, né? Então, aprendi muito com isso. E eu era muito sincera, né? Olha, essa parte eu não sei, mas eu vou dar uma pesquisada. Então, eu acho que foi isso. O desafio maior era no atendimento mesmo. Legal. Vou fazer outra pergunta, então. Como se preparar para sobreviver a essas perguntas técnicas do cliente? Eu vou trazer um exemplo aqui. Por exemplo, no comecinho, a gente teve alguns programas de MBAs que a gente lançou aqui, que os outros programas que a gente tinha, geralmente era um público não júnior, não vou falar júnior, mas que eram para eles... O desejo deles era entrar em cargo. Por mais que eles já tinham uma bagagem ali de mercado,
o direcionamento que eles precisavam era mais tranquilo de a gente passar ali para eles, porque era mais coisa voltada para você ouvir, entender o direcionamento. E muitas vezes a gente dava o direcionamento e passava para o aluno ali, pelo que ele falava, o caminho que ele queria seguir se desenvolver. Então era um pouco mais tranquilo, não tinha tanta pergunta técnica, não vinha tantas essas perguntas difíceis. Geralmente ele contava a história, a gente entendia o momento e aí a gente direcionava. Teve uma época que a gente lançou um outro produto aqui na escola, que já era para um perfil de alunos que já tinha uma boa bagagem de mercado e já trabalhava há muito tempo. E aí quando chegava algum consultor novo aqui, eram os primeiros contatos, eles iam. Às vezes, um aluno fazia uma pergunta mais técnica, aí você via que a galera dava aquela travada de tipo, e agora, o que eu respondo? E a pessoa já fica nervosa, ela já não sabe o que ela fala. Como que... Que dica que você pode dar para a pessoa se preparar, ou talvez algum segredo que você tem? Eu vou contar uma outra história paralela, fugindo, tá? O Bruno depois vai me xingar que eu tô contando essa história aqui. O Bruno é sócio aqui da escola também. Em 2020, logo ele era aluno, depois virou professor e começou a dar aula, e na primeira aula que ele foi daqui na escola, ele era via YouTube ali, eu entrei junto com ele na sala para entrar junto, e aí ele deixava... Nessa época tinha um time de professores que a gente tinha acabado de contratar, e aí como eu já estava aqui na escola, já fazia isso, eu entrava com eles, fazia a primeira aula junto, a segunda entrava junto, deixava eles fazendo, e aí eu só ficava na sala ali, só acompanhando, por qualquer coisinha eu tava ali junto, eu ajudava. O Bruno, ele já tinha feito uma participação antes, e aí era a primeira aula de fato dele como professor da escola. Então ele falou, não, tá tranquilo, eu toco aqui, beleza. Aí eu só fiquei quieto ali, mudo, silencioso, e o Bruno fazendo a aula tudo. Teve uma hora que ele foi falar, não era Selic, era alguma coisa de mercado, ele esqueceu a palavra no meio da explicação. Aí ele travou, e aí ele ficou parado assim, aí eu falei, na minha cabeça, eu fiquei na dúvida, será que a câmera dele travou? Aí eu olhei assim, eu falei, acho que ele não travou, acho que ele esqueceu a palavra. Só que ele ficou parado como se a câmera tivesse travado até ele voltar e falar e lembrar a palavra. Aí eu falei a palavra ali, continuei, aí ele lembrou, ele falou, não, era isso e tal, aí continuou. Aí ele deu esse jeitinho dele, aí a gente brinca que quando dá algum probleminha ele trava e finge que é a câmera só pra ele pensar ali e volta. Pensar e volta. Como que é, aí voltando à pergunta, como que é lidar talvez nesses momentos que vão vir perguntas mais técnicas, talvez perguntas que a gente não estava preparado ou esperava. O que você pode trazer de recomendação, de dica, alguma orientação para a galera que às vezes vai passar por esse momento aí que acontece, principalmente para quem é do comercial? Eu acho que entra uma questão de humildade mesmo, sabia? Porque você não tem que saber tudo, né? Porque às vezes todo um lado, o cara é muito mais desenvolvedor, por exemplo, então ele tem uma outra tipo de linguagem, então ele vai me falar alguma coisa que eu de fato não sei. Ou não conheço, nunca ouvi falar, então eu falo, olha, não conheço essa palavra, essa palavra técnica, tem uma outra que talvez eu não, né? E muitas vezes em reunião também eu já dava um Google ali, né? Para sair da gente, pelo menos assim, ter uma ideia assim clara, mas eu acho que é questão de repente falar que ou vai pesquisar ou, né, tem uma saidinha ali. E às vezes às vezes não, né? E não pode deixar virar um problemão, né? Porque às vezes a gente cria um problemão, nossa, e o cliente vai entender. Mesmo quando a gente vai perguntar, a pessoa, então você entende também que não, que às vezes foge também, sabe? É alguma coisa, às vezes, muitas vezes, é até que não tem. E é muito mais bonito, né, a gente falar, eu não vou saber te responder agora, não tenho aqui, mas eu posso pesquisar, vou falar com alguém aqui interno e te trago essa resposta depois, do que às vezes até para demonstrar talvez que você não sabe, que você não tem ali a informação, às vezes você vai querer inventar, vai querer improvisar, e aí às vezes você vai falar uma coisa que às vezes a pessoa do outro lado até sabe, ela só queria ver se você sabe, e aí você
tenta dar um migué, responder alguma coisa errada e você perdeu toda a credibilidade, talvez acabou o negócio ali, né? A gente tem uma equipe forte de trade, né? Então, assim, se tem uma pergunta muito técnica, eu falo, olha, vou verificar com a equipe e a gente volta a conversar sobre isso. Então, eu pontuo que isso ficou uma pendência que é até bom, porque a gente volta para conversar sobre isso. Aí você já consegue marcar aquela segunda conversa, né? Eu já consigo né? marcar uma segunda conversa e já vai criando aquele, né, aproximação, já vai criando um vínculo de cliente e vai quebrando outras barreiras, porque daí já... Eu acho que o caminho é esse. Não dá pra gente, eu sei tudo, né? Não sabe tudo. A gente está todo dia aprendendo, ainda mais no mercado financeiro. Sempre tem uma palavra técnica ali, sempre. Então, tipo, hoje quem está já desenvolvendo inteligência artificial, por exemplo, então tem já uma outra linguagem, né? Então, é o caminho a gente ir aprendendo junto também. E lá, você citou inteligência artificial, lá vocês olham muito para essa parte de tecnologia? É muito. A Fitmarks é muito tecnológica. Ela investe muito em tecnologia. A nossa plataforma, né? Hoje tem mais de 1.000 ativos e globalmente falando. E ela tem muita tecnologia com custo aí operacional para o cliente, para o trader muito baixo. Os spreads baixíssimos. Então, vale esse investimento. Você gosta dessa área também ou não é muito de se aventurar? Bem pouco. Bem pouco. Falta tempo, né? Falta tempo, porque o horário que o dia inteiro, WhatsApp, chega o final de semana, eu não quero nem olhar mais nada. Eu fui me aventurar esses dias e eu desisti. Nossa, não dá. É bem complexo, né? Bem complexo. Você tem que ter tempo para focar ali. Tem que ter tempo. Eu fui me aventurar na época que acho que começou a se falar de inteligência artificial, já depois da onda do ChatGPT, que começou a surgir um monte de plataforma. Aí tava nos projetos mais tranquilos aqui na escola, eu falei, deixa eu pesquisar um pouquinho. Aí baixei o tal de Python lá, aí comecei a ver uns vídeos, fui tentando fuçar lá. Eu falei, não, é muito complexo, precisa de tempo, precisa se dedicar, precisa aprender, é tudo uns códigos doidos. Eu falei, não, deixa quieto. É uma profissão nova. É uma profissão nova. É uma profissão nova, né? Então, é tudo do zero, você tem que resetar e você tem que gostar muito daquilo. Tem que gostar e tem que gostar de, né? Eu falo, quem opera e que quer levar a profissão a sério, estudar macro, né, economia, geopolítica, acompanhar ali hoje a gente tem vários, né, sites aí, canais, tipo TradingView, Investing, Trading Economics. Então, eles têm que estar ali diariamente. Então, tem que ser uma rotina. Acordou, ligou, já tem que ver as notícias, né? Porque tem quem opere notícias, tem quem opere gráfico. Né? O TradingView é uma ótima ferramenta para quem quer fazer um comparativo gráfico. É o caminho, mas é complexo. Então, quem quer levar a profissão a sério tem que buscar esse... E tem que gostar, né? Porque tem que gostar. É o que você falou, mercado financeiro, você tem que... A galera geralmente brinca, você tomou café hoje, né? Você tá perguntando se você comeu um pãozinho ou tomou um café preto ali. Quer saber qual notícia que você já leu de manhã, né? Tem muito essa brincadeira que a gente faz. Então, você tem que gostar muito de mercado financeiro. Eu tenho muitos clientes ali esforçados, sabe? Que querem estar no mercado e que estão no mercado já, mas que continuam com as suas profissões. Eu falo, não... Né? Porque às vezes querem, eu vou ganhar muito dinheiro rápido. Não é assim que funciona. Não é fácil. Não é fácil. E aí tem esse desafio também para o profissional que está na ponta, né? Porque o cliente, ele está ali acompanhando o mercado, ele tem uma boa base também, muitas vezes, de mercado financeiro, de cenário econômico, e às vezes ele talvez vai te chamar para tirar alguma dúvida ou perguntar alguma coisa. Se você também não acompanha, não está preparado, ele vai ver ali também que... E não passa confiança, né? Sim, eu procuro, né, dentro da minha rotina, e quando é um trader que está começando, iniciante, então eu nunca deixo, eu sempre falo para ele entrar numa conta que a gente chama de conta de demonstração, que é a conta demo, que é um simulador, e para ficar ali enquanto está estudando, conhecer os ativos que a corretora oferece, conhecer a plataforma, e depois ele caminha para uma conta real, porque e acompanha as notícias, porque eu busco consistência, né? E eu quero ver também os clientes
prosperarem, terem sucesso. Porque o trader, o que ele busca é resultado financeiro. Né? O foco dele é isso, é buscar o resultado financeiro. Como todo mundo, como toda empresa. E então eu acompanho muito assim, tanto os alunos, né, que às vezes tem escolas de trades que levam os alunos, então normalmente eles ficam em um período nessas contas de demonstração, na simulação, e depois ficam confiantes. E o mercado cresceu muito, né? Nossa, muito, demais, democratizou bem o custo. Hoje, né, ele consegue operar com $50, $100, coisa que não podia, era muito fechado, né? Então, acho que para quem quer seguir a profissão de trader, aí então, o caminho está mais fácil. Legal, legal. Aproveitando, então, fala um pouquinho para a galera sobre vocês, o que vocês fazem, para quem está ouvindo a gente e tiver mais interesse em conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. Comentei ali bem no comecinho, bem breve, que vocês são uma corretora australiana, mas fala um pouquinho para a galera conhecer um pouco mais do serviço de vocês, fala um pouquinho de vocês para a galera conhecer. A Vitmarks é uma corretora australiana, né? Sediada em Sydney. A gente tem escritórios aí pelo mundo. Tem mais de 160 clientes aí, 160 mil clientes pelo mundo. A gente tem aí plataformas tecnológicas aí com muitas ferramentas para o trader que quer operar com facilidade. Uma preocupação da Vitmarks também é com os spreads baixos, com custo baixo operacional, porque ele entende que todo mundo tem que ganhar, então essa questão aí também é muito favorável. E a gente tem expandido aí, né, a marca forte no mundo. Eu falo no mundo porque, né, está presente aí em mais de 160 países. Que é bastante coisa, forte, né? É forte. Você está em 160 países, então, não é fácil. Ela investe muito nessa área que a gente já falou, de tecnologia, de plataformas, de suporte. A gente tem suporte 24 horas, em vários idiomas. Então, o cliente está ali, né? Então, ele está na Espanha, ele tem um atendimento em espanhol, ele está, né, na Inglaterra, então, enfim, no Canadá, não interessa onde ele esteja, ele vai ter um atendimento. Na Índia, enfim, Singapura, ele vai ter um atendimento e o suporte. E para a galera que está no Brasil, em português também? E para a galera que está no Brasil, em português. Legal. Também. Então, a gente tem o suporte no chat, a gente tem o suporte dentro do portal, né, que a gente chama portal do cliente. Então, o portal do cliente, que é quando ele abre a conta, tem aquele portal, é super completo, vários meios de pagamento. Então, ali ele consegue abrir várias contas. E ela oferece algumas modalidades de conta, então o perfil do trader também vai nessa linha, como funciona o operacional dele, então ele escolhe a conta mais adequada, que seja mais favorável ali, né, para o gerenciamento dele. E a Vitmarks também ela tem essa questão de gerenciar o risco do cliente também. Então, eu acho que ela está bem avançada, tecnológica, eu acho que e é uma corretora premiada, né? Ela tem mais de 35 prêmios. Legal, eu vi ali, dei uma olhadinha no site, eu vi um monte de premiação, de reconhecimento. O site, né? O nosso site lá tem educacional, ela se preocupa muito com essa parte educacional. Então, a gente tem muito webinars, analista, né? Falando ali diariamente. O calendário econômico, entrou no site, o calendário econômico está ali atual. E consolidando a marca aí, então assim, ela pensa, né, em 2024 teve um avanço gigantesco, a gente tem crescido aí 150% ano a ano. E dentro desse cenário todo, vamos consolidar a marca, fortalecer a marca. Então, ela fez aí 2 grandes parcerias no ano de 2024 com o time inglês da Newcastle. Eu vi ali, eu falei, caramba, que legal. Eu mostrei pro pessoal aqui. Isso. Hoje, a gente tava fazendo a reunião, aí eu tava dando uma olhadinha antes de vir pra cá. Aí o Bruno, olha cá, eles são parceiros do Newcastle. Que é uma paixão, né? Uma paixão aí do mundo todo, futebol e trade também, né? Que tá aí. Então, acho que essas 2 marcas caminham juntos, se fortaleceram. E com a Maserati também, com a equipe de Fórmula E, que também, voltando para a tecnologia... A Maserati é uma das maiores referências de automóvel. E a gente teve, né? Agora em dezembro, teve a corrida de Fórmula E aqui em São Paulo, né? Eu estava lá presente, ia carros
elétricos, né? Que também combina com a marca, e as duas marcas caminham aí nessa parte tecnológica, que a gente está falando de tecnologia. Então, ela se fortaleceu porque ela entendeu, não basta ter todas as ferramentas, a gente tem que estar aí se comunicando de uma forma global, né? E essas duas marcas falam, né? De uma forma global, então... Não, são duas marcas gigantescas. Duas marcas gigantescas. Newcastle e a Maserati, pô, são marcas conhecidas mundialmente. Sim, é patrocinador oficial, então... E está caminhando, né? Para fortalecer mais ainda a marca. Legal. Que já é forte. Né? As operações começaram em 2015, então ela já teve um avanço aí, um crescimento de faturamento, crescimento de marca muito, muito boa. Então, vale a pena, eles estão investindo bem. Bastante. Então, para quem quer trabalhar, vale a pena. Tem um retorno, estão crescendo bastante. Então, uma boa oportunidade para quem quer trabalhar, ter essa experiência internacional também. E tem várias oportunidades, desde vagas até home office aqui para trabalhar. Então, isso vai enriquecer muito o currículo de quem está buscando talvez uma experiência internacional. Quem sabe, talvez, ir para a Austrália lá. Ou a gente se falou aqui até Dubai, por exemplo. Sim. Então, tem muita oportunidade. México, que é legal pra caramba também, Argentina. Que está indo muito bem economicamente agora, né? Eles estão mudando bastante. Sim. México, a gente vê também bastante banco digital investindo no México agora, né? Sim. Geralmente era mais difícil banco, instituições financeiras olharem para lá. O México teve, ele fez esse arcabouço regulatório, né? Ele teve aí recente isso, então acho que mudou muito essa perspectiva. Mudou bastante. As fintechs, tem muitas fintechs indo para lá, expandindo. É muito forte o mercado do México hoje. Muito bom. Legal, ó. A gente fazendo aqui, ó, vai completar quase 1 hora aqui de bate-papo. Sério. Foi tranquilo? Passou voando? Foi ótimo. Vocês que têm que dar um parecer. Não, foi bem legal, foi bem show de bola. Que bom. Ó, como a gente já tá chegando no final, Eliane, eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem pra galera que tá ouvindo a gente aí, ou alguma dica profissional, de carreira, porque esse bate-papo que a gente está fazendo aqui ajuda muito quem está ouvindo a gente, abre portas ali, abre muita mente da galera para oportunidades que talvez eles não imaginavam, não sabia, isso que você trouxe de, existe essa possibilidade, talvez você tenha uma experiência numa empresa fora, atuando aqui no Brasil, eu tenho certeza que muita gente não sabia que existia essa possibilidade, então acaba ajudando muito o profissional que seja assistindo a gente pelo YouTube ou ouvindo a gente ali pelo Spotify, por exemplo, a ter um direcionamento e expandir um pouco mais o conhecimento sobre oportunidades dentro do mercado financeiro. Então, recado final para a galera que está acompanhando aí a gente. Então, o recado que eu dou é estar presente ali, né? Estar visível no LinkedIn para ver essas oportunidades de mercado, estar ali atualizado com o seu currículo. E para o mercado financeiro é o que a gente já falou, está antenado ali com as notícias, com a velocidade aí que as plataformas estão. Então, não basta ser só técnico, só ter certificação, tem que ter vontade, tem que ter espírito de empreendedor, né? Para estar aí nesse mercado, porque é um mercado competitivo, né? Bem competitivo. Mas é possível e é tranquilo. Né? Para quem quer mesmo ingressar no mercado, tem várias vagas para essa área de day trade, né? De corretoras de day trade. Então, o caminho eu dou para que eles busquem e tenham esse olhar aí para corretoras internacionais e ter a disciplina de trabalhar em home office, se for a opção em trabalhar em home office. Eu quero trabalhar em home office, que ótimo. Vou acordar às 11 horas, né? Não é isso. É trabalho, galera. Não é trabalho de verdade, é trabalho duro, é difícil. Trabalho, não é porque é home office que é fácil. Eu acho que a disciplina faz, né? De ter essa disciplina de buscar estar antenado mesmo no mercado. Mas é basicamente isso. É ter sangue no olho, assim, quero estar lá e quero estar presente. Legal, muito bom. Eliane, parabéns pela sua trajetória, pelo bate-papo, pela disponibilidade também de vir aqui participar com a gente do podcast, compartilhar um pouquinho
da sua experiência com os alunos. Então, quero te parabenizar primeiro e agradecer por você estar aqui hoje, fazendo esse bate-papo aqui com a gente. Eu que agradeço, foi muito bom. Muito bom. Legal. E foi um prazer, né? Conhecer a escola, conhecer um pouquinho aí da universidade, do projeto de vocês. Eu que desejo aí todo sucesso e parabéns aí. Obrigado. Obrigada a você, Henrique. Imagina. Pessoal que está assistindo a gente, ouvindo a gente, não esquece de curtir o vídeo no YouTube, compartilhar para todo mundo também, senão eu não trago mais nenhum convidado aqui para trazer toda essa bagagem de mercado financeiro para vocês. Então, se você está assistindo pelo YouTube, você ativa ali o sininho para receber os próximos vídeos, as próximas notificações, curte e compartilha com todo mundo. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, também é muito importante você avaliar e colocar ali 5 estrelas, senão eu também não trago mais ninguém aqui para compartilhar esses insights com vocês. Então, o pessoal tá rindo aqui. A gente se vê ali em mais um bate-papo e comenta aqui quem que vocês querem que a gente traga aqui para conversar, marca aqui a instituição, marca aqui o profissional e aí a gente se vê em mais um Papo Offshore. Tchau, tchau, pessoal!